Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Modelagem e Costura no Facebook e do novo canal aqui no YouTube, Liana Ribeiro Modelagem. Muito obrigada a todo o apoio que vocês têm dado ao meu novo canal, viu? A aula de hoje já é a aula 32 do nosso curso oficial, né, Liana Ribeiro Modelagem, nosso curso de modelagem, corte e costura. Apesar de ser a aula 32, é uma continuação da aula 29, por causa daquelas aulas fura-fila que vão aparecendo durante o projeto, né? Então, essa aula é a continuação da aula 29, onde a gente modelou um vestido com a frente com corte assimétrico. Então, o que é um corte assimétrico? É um corte que um lado é diferente do outro. Tá vendo que aqui desse lado formou um bico e desse lado aqui ele só tem a diagonal do recorte, tá? Então é uma aula muito legal. Se você não assistiu ainda a aula dessa modelagem, de como fazer esse tipo de recorte nas suas roupas, é só ir lá na nossa aula 29. A aula de hoje é o corte, né? É o corte desse vestido, dessas peças aqui que eu fiz a modelagem com vocês. E como ela é um pouquinho diferente, não é nada difícil, né? Não tem mistério nenhum, mas é diferente das outras peças que eu já cortei aqui com vocês. Então, por isso, decidi dedicar uma aula só para o corte dessa peça, tá bom? Então, vou virar a câmera para a gente começar a cortar aqui o tecido. Bom, então a parte do vestido que teve o recorte assimétrico foi só a parte da blusa, né? Na saia eu não tenho esse recorte assimétrico, então eu não necessito fazer o corte de maneira diferente. Então as únicas peças que eu preciso fazer o corte de uma maneira diferente são essas peças aqui da frente, onde aparece o recorte, né? Então eu tenho aqui a parte do decote, né, que vai ser feito no bordô. Eu escrevi aqui, uma vez tecido bordô. O recorte em si também tá aqui, uma vez tecido, mas só que eu quero ele no rosa framboesa. Então, como eu tô com o vinho na mesa, eu não vou usar essa peça no momento. E eu tenho aqui a cintura do vestido, né? Aqui estão as pences de cintura, o recorte, né? Com as pences. E o revel, que eu copiei daqui, né? Fiz uma cópia desse decote e fiz o revel aqui também. Como eu já estou cortando com tecido aberto, com toda a peça aberta, então eu vou aproveitar e já tirar o recorte o revel da frente assim também aberto, tá bom? Um detalhe é que como eu copiei esse revel aqui, no revel eu já acrescentei margem de costura. Até eu já escrevi aqui, revel frente com margem, para eu não esquecer que eu já acrescentei margem de costura aqui. Mas nessas duas peças e em todas as outras peças eu não acrescentei margem de costura na modelagem. Tá? Então foi proposital não ter acrescentado, para eu mostrar para vocês que também é possível colocar a margem de costura direto no tecido. Aí vocês é que vão escolher o que vocês acham mais confortável. Teve uma época que eu achava mais confortável botar a margem de costura no tecido. Atualmente eu já estou preferindo botar a margem de costura no molde. Então isso não existe uma regra, tá? Você vai fazer o que você achar melhor, mais confortável, o que você achar que para você é mais rápido, tá? Então eu tô aqui com o tecido aberto, olha, ele não tá dobrado, tá? A minha orelha tá aqui, né? É aquela parte que tem os furinhos assim do tecido, aquela parte mais durinha do tecido é a orelha. E eu tô com o tecido aberto. Como a minha mesa é pequena, o tecido corre muito. Se você estiver usando, né, tecido molinho que corra, usa peso no tecido para segurar o tecido na mesa, tá bom? Senão o corte pode sair defeituoso. Então eu vou posicionar aqui o meu decote. E aí, gente, eu vou tentar sempre aproveitar o máximo possível a largura do tecido para não perder altura, né? Que eu perdendo a altura já fica mais difícil para eu tirar outras peças.
Aqui eu não tô com problema de tecido, tem bastante tecido aqui, mas é sempre bom economizar, porque você pode acabar usando o tecido para outras coisas, né? Então, eu vou tentar colocar tudo aqui na largura, tá? Tudo que tá aberto eu vou tentar pegar uma altura só até lá. Então, eu tenho que lembrar que nesse caso aqui, eu preciso marcar margem de costura, então eu não posso colar aqui na orelha, tá? Porque eu vou precisar ter uma margenzinha aqui. Então, vou posicionar do jeito que eu acho que fica bom, no olho primeiro. Aí no olho já estando bom, eu vou medir aqui a linha do fio. Então, eu vou prender aqui onde eu acho que tá bom. E aí eu vou medir qual é a distância aqui, da orelha até lá. Então, não tem mistério cortar tecido, tá, gente? É só botar o molde no fio que tudo vai dar certo. Então, eu tenho aqui 27 centímetros que ficou o meu. Então, venho aqui embaixo, na ponta do molde. Aqui tem que ter 27 também. Quase perfeito. Meu olho tá bom. Então, vou prender o fio. Esse aqui é o mais importante. Você prende o fio. Porque não vai se movimentar mais. Daqui não vai se movimentar mais, hein? Ai, deixa eu medir aqui de novo. É que alguém me distraiu? Alguém que vocês estão começando a ver aí? Então, vou botar aqui no 27. Não prendeu aqui no tecido. Pronto, agora sim, tá presinho. Com o fio preso, eu posso prender aqui as bordas, para facilitar na hora do corte. Então, vamos lá. Pronto, então já prendi aqui o molde e agora eu vou marcar as margens de costura, né? Que esse aqui eu fiz na modelagem livre. Então, na modelagem livre é a gente que tem que acrescentar a margem, ou no tecido ou no próprio molde. Então, vou marcar aqui. Essas réguas quadriculadas são muito boas nesse momento de marcar margem de costura. E aí eu vou marcar 1 centímetro aqui por todo o redor. No decote e nas cavas, como são curvas, eu prefiro marcar com a própria fita métrica, tá? Bom, marquei toda a margem de costura aqui do tecido e o ideal é que você numa mesa grande, ou até mesmo no chão, né, bem varridinho, bem limpinho, você corte todas as peças, monte todas as peças para depois recortar tudo junto. Aqui, como eu não tenho espaço suficiente, eu já vou recortar essa peça e aí vou puxar o tecido para acrescentar as outras. Mas essa não é a forma ideal, tá? A forma ideal é que você abra o tecido todo e coloque as peças ao mesmo tempo. Ah, só faltou aqui a margem de costura aqui na cava também. Então, agora é só cortar seguindo as linhas que eu fiz aqui no tecido.
Bom, então tá aqui a peça, né, a parte do decote cortada. Eu vou tirar o meu molde e vou fazer a nomeação aqui dessa peça. Eu tô trabalhando com o crepe New Look, então eu já mostrei ele aqui no canal. Se você quiser mais detalhes sobre esse tecido, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, o crepe New Look, direito e avesso, são muito parecidos, tá? Então, eu recomendo que você sempre faça uma marca no lado que você escolheu como avesso, para que toda a peça fique sempre virada para o mesmo lado, tá bom? Então, vou marcar aqui com o meu sabonete, que aqui é o lado avesso. Tá? Como é decote e cava, é bem fácil você distinguir, mas se você quiser, você pode botar que essa aqui é a peça número 1, tá? Mas nesse momento eu acho fácil visualizar que é decote e cava. Então, a primeira peça da frente já está cortada. Eu vou arrumar aqui a minha mesa com tecido de novo para a gente voltar e cortar as outras peças. Bom, então reposicionei o meu tecido, agora eu tô com a auréola do outro lado, né? Porque eu preciso da auréola para me guiar e medir o fio, né? Então aqui eu tô com a cintura do molde e eu tenho que lembrar que ele não tem margem de costura, então eu não posso colar aqui na auréola, porque eu preciso de uma margem. E eu vou colocar o revel aqui também, ó, conseguir posicionar os dois de uma vez só, que esse aqui é o ideal, né? Você colocar todas as peças ao invés de ficar mexendo no tecido. Então eu vou prender aqui onde no olho eu acho que tá bom e depois eu vou medir o fio. Então pra mim acho que aqui tá bom. Vou prender aqui o fio. Ah não, o fio tá aqui. Aqui que é o fio. E aí agora eu vou medir a distância que o fio tá da auréola. Então aqui da auréola 24 centímetros. Então aqui eu também tenho que ter 24. Esse eu errei mais feio, viu? O olho aqui já não funcionou muito bem, 24. Então o fio, eu prendo o fio primeiro para depois prender o resto. Meu gato achou uma bolinha de papel aqui e tá brincando no chão. Então agora aqui também eu vou medir o fio, tá? Aqui bem no centro é o fio do revel. O revel já tá com margem de costura, né? Tá só prender mesmo. Então eu tô aqui com 60 centímetros. Vou prender aqui com 60. E aqui um pouquinho mais abaixo tem que estar com 60 também. Tá, então o revel aqui veio certinho, tá certinho. Então, com o fio preso, é só prender todo o resto. Então, vamos lá. Bom, então prendi todo o molde com alfinete e nessa parte aqui eu vou marcar a margem de costura. Vou botar 1 centímetro por todo o redor do molde. Eu tenho que respeitar esses biquinhos da pence, tá? Para não faltar tecido na hora da costura. Então, eu vou terminar de marcar 1 centímetro em todo o redor do molde. Nesse aqui eu não vou precisar, porque já tem no papel. E aí eu volto para cortar com vocês.
Então, marquei 1 centímetro em volta aqui de todo o molde. Como eu falei, esse não precisa. Então, esse é só cortar seguindo o molde. Então, aqui eu vou tirar o molde e marcar qual é o lado do avesso. Essa minha tesoura tá picotando muito, tá vendo? Mas isso a gente acerta depois na hora da costura, a gente refila e tira esses biquinhos que ficaram. Então, meu revel já tá cortado e marcado. Não tem como confundir também que é o revel frente, porque o revel costas tem uma costura no meio, não é aberto, né? Então não dá para confundir. Mas se quiser colocar lá, né, que é revel frente, não tem problema nenhum. Agora essa peça da cintura eu vou cortar seguindo a linha que eu desenhei. Bom, agora essa peça aqui, a gente precisa fazer as marcas da pence, tá? Então, em toda ela, tem que fazer a marca pra gente redesenhar essa pence no tecido. Não sei se o furinho que eu fiz aqui foi suficiente para aparecer. Aqui também eu fiz um furinho, mas deixa eu abrir um pouquinho mais para não perder. Então, com as marcações feitas, aí eu posso tirar o molde para a gente redesenhar essa pence aqui. Então, dá para ver aqui o desenho da pence? Dá, né? Então, com essa marcação de pence, eu também já sei que esse lado é o avesso, né? Então, assim, nós cortamos aqui na cor bordô, todas as peças que precisavam ser cortadas com tecido aberto. As próximas são com tecido dobrado normalmente. Então, vamos para a próxima parte. Bom, então agora nós vamos pegar para o corte as peças que são cortadas com tecido dobrado, como normalmente a gente corta tecido, né? Aí eu tô aqui com as duas aurelas juntas e eu gosto de prender com alfinete, tá? Para que a dobra fique no fio correto, senão a dobra pode não casar e aí o tecido, a roupa vai dar defeito, tá? Então, eu nivelo direitinho a orelha e prendo com alfinete. Então, eu tenho aqui a parte da saia. A parte da saia, a frente eu vou cortar na dobra do tecido e as costas não, para eu poder aproveitar tecido, né? Então, eu vou usar essa mesma peça para frente e costas. A diferença é que a frente vai ser na dobra e as costas não. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar a frente na dobra. As outras peças que vão ser cortadas dessa mesma maneira são o revel do decote costas, tá? Como eu copiei, eu já acrescentei margem de costura nele, então só ele que tem margem de costura, o resto não tem. A manga, né? Apesar da gente tirar a manga aberta, mas tem que ser com tecido dobrado, porque a gente precisa de 2 mangas, né? E o corpo das costas, que é inteiro, simples, né? Então a gente também vai cortar com tecido dobrado.
Então, a frente da saia, como eu vou usar ela 2 vezes, então o que eu vou fazer? Eu vou prender aqui na dobra, melhor mexer na câmera do que mexer no tecido, dá pra ver agora, né? Então, eu tô aqui com a minha frente na dobra, eu tenho que lembrar que eu tenho que ter margem de costura ainda, em cima, ainda vou acrescentar. Então, eu vou riscar esse molde todo, já que eu tenho que fazer a margem de costura mesmo, né? Não vai ser nenhum trabalho extra, vai ser o que eu teria que fazer mesmo. Então, prendi todo o molde, agora eu vou fazer toda a marcação de 1 centímetro ao redor do molde. Aqui na bainha, eu deixei uma marquinha aqui para me lembrar. Aqui na bainha eu já deixei margem para ela no molde. Então, só vou riscar aqui em volta do molde, porque eu vou ter que tirar ele aqui do lugar, né? Então, eu preciso saber onde é o final dele. Mas eu não vou acrescentar margem aqui, não. Então, já com a marcação do molde feita, eu vou tirar o meu molde. E vou repetir ele. Aí agora já vou ter que ter a preocupação do fio, porque aqui o fio era a dobra, né? Era a dobra do tecido. Agora aqui não tem. Então eu tenho que me guiar. Aqui eu vou usar essa linha mesmo do centro como fio. Vou prender e medir. Então, vamos ver quanto que eu tenho de distância da orelha até aqui. 34,5. Então, aqui eu tenho que ter 34,5 também. Tá bem fora. Agora sim. Vamos ver se aqui ainda tem a margem. Tem. Então, esse evasê, ele confunde um pouco o olho, né? Então, por isso que essa medida do fio, nesse momento, é até muito mais importante do que em outras peças que no olho a gente consegue ver bem. Então, com o molde preso, vou fazer a marcação de 1 centímetro por todo o molde. Deixa eu afastar um pouquinho a câmera. Pronto, dá pra ver bem, né? Eu vou marcar 1 centímetro em todo o redor desse molde, inclusive no centro costas, né? Porque eu não tô botando na dobra, então eu vou ter que fazer uma costura aqui no centro costas também. Então, inclusive no centro costas, vamos marcar 1 centímetro de margem de costura em tudo. Aqui na bainha, já tem a bainha, que eu deixei uma marquinha aqui para eu saber, né? Que eu já tinha 2 centímetros. Então, aqui eu vou cortar, depois acompanhando o molde. Então, já com a margem toda cortada, eu vou cortar as 2 peças, frente e costas. Essa não é tesoura de tecido, não. Essa aqui. Marcar aqui, que é o avesso. Como
Como eu falei, aqui eu vou cortar seguindo o molde, porque já tem bainha. Vou tirar o molde. E vou marcar aqui que é o avesso. Então agora eu vou reposicionar o meu tecido aqui para a gente cortar a parte da blusa, das costas, manga e revel. Bom, então agora são as peças que tem que ser cortadas com tecido dobrado também, mas nenhuma delas tem que ser na dobra do tecido, tá? Então basta você arrumar de acordo com o fio, todas elas vão precisar ser medidas pelo fio, tá bom? Então eu vou colocar aqui, lembrando que eu tenho que ter margem de costura ainda, então não posso chegar muito perto da orelha. E aqui eu também tenho que ver que eu ainda vou ter que colocar aqui 1 centímetro, né? Então, no olho, eu marquei, acho que aqui tá bom. Vou prender o meu molde e vou medir o fio. Bom, então aqui no meu centro-costas vai ter o zíper, então tem que ser na costura, do mesmo jeito que a saia costas do vestido, né? Eu também botei aqui, né, 1 centímetro para o zíper e também para economizar tecido, né? Quando você põe uma costura nas costas, você economiza tecido, mas nem sempre é necessário, né? Nesse caso aqui é necessário por conta do zíper nas costas. Então aqui não tem mistério, só colocar 1 centímetro em volta de tudo. Vou colocar aqui a minha manga. A manga eu também tenho que lembrar que eu tenho que colocar 1 centímetro ainda. Eu só não preciso de bainha, aqui também a bainha já está no molde, mas em todo o redor não tem bainha. Então vou prender. Vou prender aqui e medir. Agora eu já posso medir aqui pela dobra, porque eu tenho certeza que a minha dobra aqui tá no fio, porque eu prendi a orelha lá. Então vem da dobra até aqui, tenho 29, então aqui embaixo tem que ter 29 também, quase. Pronto, tem que ter 29 aqui. Prendo. Daí prendo tudo e marco a margem de costura. Só um detalhe aqui nessa manga é que a margem de costura tem que seguir esse chanfro aqui, tá? Senão não vai ter tecido suficiente para a bainha. Tá vendo que formou um biquinho aqui também na margem? Então eu tenho que respeitar essa entrada na margem aqui também. E aí, por último, do bordô, a última coisa que tem no bordô é o revel das costas. Eu posso colocar ele aqui na dobra, só para usar a dobra como fio, mas depois eu tenho que soltar, né? Tem que lembrar que aqui eu tenho que ter margem de costura. Então, vou botar o meu revel aqui na dobra só para aproveitar o fio da dobra, para não precisar ficar medindo. Mas depois eu solto porque são 2 partes separadas.
O revel eu já botei margem de costura em tudo, então eu vou cortar com vocês para vocês verem como é que eu vou separar. Deixa eu mexer aqui um pouquinho na câmera para vocês verem o revel aqui. Eu botei ele na dobra, mas só por causa do fio. Ele não é para ser cortado, ele não é para ficar dobrado. Você pode cortar esse revel em qualquer lugar, né? Aí agora eu vou vir aqui na dobra, ó, e vou soltar. Soltei, ele não tá mais dobrado, tá? Então, eu faço isso para não precisar medir o fio. Vou marcar aqui que é o avesso. Outra coisa boa também de se marcar é o centro, né? O centro, deixa eu botar aqui para enxergar melhor. Aqui que é o centro costas, para não dar confusão na hora. Marquei aqui, ó, centro costas. Então aqui eu tenho certeza que é o ombro. Se quiser botar um ó aqui também, né, para marcar que é o ombro, também pode, tá? Então o revel tá cortado. Então, o resto aqui não tem mistério, tá? É só recortar tudo seguindo a margem de costura de 1 centímetro. Lembrando que na manga a gente já colocou bainha, não precisa, é só cortar seguindo o molde, mas tem que respeitar essa entrada aqui na margem de costura também. Então, vamos para a última peça da nossa roupa. Bom, então eu tô aqui com o meu tecido rosa framboesa, e eu tô com ele aberto, olha, a orelha tá sozinha. Então, esse recorte eu vou cortar só aqui nesse pedacinho, né, do rosa, só vou gastar esse pedacinho aqui, e eu tenho que me guiar pelo fio, o fio tem que estar direitinho, tá bom? Então, deixa eu prender aqui para poder medir o fio. Apesar dele ser uma peça bem pequena, o fio dele é muito importante, tá? Então, vou marcar aqui, que eu quero ele aqui. E vou medir meu fio. A partir da orelha, meu fio aqui tá em 25,5. Aqui embaixo tem que estar 25,5 também, ele tá certinho. E aí vou prender bem esse molde. Então, com o molde posicionado, esse aqui não tem margem de costura em lugar nenhum, vou marcar a margem de costura toda e fazer o corte, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aquela parte da frente com tecido aberto, tá? E aí eu tiro essa faixa para fazer o detalhe, né, do vestido. Então, nós terminamos a nossa aula do corte. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula do corte. Vocês viram que não tinha nada demais, não era nada difícil, só o detalhe, né, de ser com tecido aberto e nessa modelagem eu não ter colocado margem de costura no molde. Eu botei no tecido para vocês verem também como é que funciona, né? Então, gente, se vocês gostaram da aula, não deixem de curtir e compartilhar, tá bom? Muito obrigada por assistirem, tchau, tchau e até a próxima!